pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review de His Dark Materials. Hoje a gente tá aqui pra falar do segundo episódio dessa primeira temporada. E antes da gente começar, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você tá achando da série, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acionar as notificações pra receber notificações de quando a gente sobe vídeos como esse. A gente tá fazendo review atualmente de Watchmen, de His Dark Materials, e amanhã nós vamos começar as nossas reviews de The Mandalorian, a primeira série original, exclusiva do Disney Plus. Então se vocês querem ver isso, fiquem ligados. E nos sigam nas redes sociais, a gente tá no Face, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram. E, como sempre, eu vou fazer, antes da gente começar essas reviews, um pequeno disclaimer de que essa review é um formato bem diferente do que a gente faz em Watchmen. Sim. Por se tratar de uma adaptação de um livro que também já foi transformado em filme, a gente não vai ficar teorizando sobre o que vai acontecer nos próximos episódios, porque a gente sabe que isso já foi escrito, já tem uma coisa que vai acontecer e a gente não vai ficar, ai, será que fulano é mau? Será que Beltrano vai morrer? Não, a gente não vai fazer isso. Sim. A gente vai falar sobre as nossas impressões do episódio, o que a gente tá achando dessa adaptação e o que a gente tá achando da série como uma coisa própria, como um formato próprio, se a gente, como pessoas que não leram o livro, estamos sendo capazes de acompanhar e de entender o que está acontecendo, porque eu acho que essa é uma das minhas principais críticas ao filme, que ele era muito apressado e não dava pra entender, ele era muito confuso. Tá. E eu acho também que vale a pena ressaltar que a gente tá indo dentro da nossa regra de 3 episódios, porque eu tô sentindo que eu não sei se a gente vai ter mais muito o que falar dessa série nos próximos episódios ainda. Talvez não. Mas a gente tem aquela regra de 3 episódios. Se a gente não chegar no terceiro e ver que não tá rolando, a gente cancela as reviews e de repente fala mais tarde da série. Mas no caso, esse episódio... É que assim, ó, o que acontece? Foi engraçado porque eu tava lendo o livro essa semana e eu tinha parado exatamente onde o outro episódio tinha acabado. Uhum. E aquele começo é bem cheio de coisas acontecendo. E aí depois são 5 capítulos condensados em um episódio. E agora a gente teve um episódio que usou pedaços de apenas 2 capítulos. Então eu disse assim, ó, eu ainda falei pra Maria brincando, vai acabar com tal coisa. Ficou pro próximo episódio ainda tal coisa, porque eles conseguiram condensar mais ainda. Mas talvez pela necessidade que eles têm de desenvolver um pouco mais a personagem, com a relação das duas personagens, e eles já quiseram meter vários outros subplots ao mesmo tempo, acabou que pareceu um pouco mais enrolado do que deveria esse episódio. Porque eu senti aquela explicação que o Bilbo dá quando ele diz que ele tá ficando muito velho, que parece que ele é um pouco de manteiga espalhado por um pedaço muito grande de pão. Essa é a minha sensação em relação a esse episódio. Parece que eles tentaram espalhar pouca manteiga num episódio muito grande. eu já gostei mais do que do episódio anterior. Eu achei muito cansativo esse episódio, muito cansativo. Eu gostei mais desse do que o episódio anterior, que foi todo cêntrico na Lyra e na gente conhecer esse outro personagem que encontrou uma passagem pro nosso mundo. Uhum. Que era uma coisa que eu não estava esperando que fosse acontecer. Que é uma coisa que não tinha no primeiro filme. Não tinha no primeiro filme, por quê? Porque eles não conseguiram explorar essa questão da existência de outros mundos. Eles focaram no que a Coulter tá fazendo. Sim. E aqui a gente tá recém descobrindo que ela que é a cabeça de tudo. Uhum. E que ela vai levar as crianças pro norte e que ela tá construindo algum tipo de máquina que faz alguma coisa que a Lyra ainda não sabe. Então se a Lyra ainda não sabe, nós como espectadores também ainda não sabemos. A gente já sabe por causa do que aconteceu no filme. Sim. Mas... E os protótipos que a máquina deixou, que ela encontrou ali, que foi uma forma deles adiantarem um pouco o plot também. Mas eu gostei porque eles usaram melhor esse episódio pra nos contar sobre essa relação entre os Daemons e os seus donos, digamos assim. Que é a questão deles não poderem ficar longe um do outro, muito longe por muito tempo, porque machuca. Sobre se alguém machuca o teu Daemon, tu sente. E se alguém mata o teu Daemon, tu morre. Então, em 3 instâncias separadas que a gente descobriu um pouco mais sobre esse mundo, sobre como ele funciona de forma não expositiva, não forçada, de forma visual. Muito bem. Então eu gosto disso, eu acho interessante. E eu me vi fazendo e what the fuck várias vezes nesse episódio. O que significa que, pelo menos a mim, ele me interessou e engajou bastante, mais do que o episódio anterior.
O que eu acho que é o porquê essa série não foi muito adiante na época que ela foi feita e agora tá tendo essa segunda chance, é que a trama dela é uma trama muito de conversa e de tramóias, mas o problema é que a gente tá vendo tudo isso pelo ponto de vista de uma criança, que por mais que e no livro é interessante porque ela capta as informações e ela vai agregando essas informações de uma forma muito muito inteligente, que ela se faz de burrinha, mas ela consegue entender perfeitamente o que está acontecendo e ela vai juntando essas informações e vai descobrindo. Só que essa não e essa trama tem umas coisas muito interessantes, que é essa metáfora da Igreja Católica se metendo no meio da ciência e dominando, como a gente já comentou na outra review, dominando e controlando o saber para poder manipular as pessoas e esconder o que está acontecendo de verdade, a realidade que está acontecendo, mas ela não tem tanto ação, tanta aventura, ela não é tão aventuresca, principalmente nesse começo, que é uma parte bem mais arrastada da trama, né? Eu acho que ainda vai demorar uns episódios. Vai demorar uns episódios. A aventura full on. Mas agora, sabe uma coisa que eu tava pensando? Como me lembra um pouco The City of the Lost Children. Ladrão de Sonhos, um filme do Jean-Pierre Jeunet. Tá. Essa atmosfera de que existem essas pessoas estranhas e escusas que estão sequestrando crianças por motivos bizarros. E isso, nessa questão, me lembrou um pouco. Claro que o Jean-Pierre Jeunet faz um estilo de cinema muito estilizado, que é uma coisa que essa série não tem. Essa série tem... O visual dela é super limpo, sabe? Super bonito. E as coisas que ele faz é mais cruas, digamos assim, e super estilizadas, que nem um Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E uma coisa que é interessante também, que um dos plots mais assim fracos que eu achava nos livros, justamente por não dar tanto enfoque e não mostrar tanto como é que funciona, pelo menos nesse começo, é a questão dos gypsies, que eu achei que eles ficaram muito bem estilizados nessa história. Eles são como se fossem gangues dos anos 50, até porque esse mundo meio que parece estar travado nos anos 50, né, com zeppelins e coisas do tipo. Tanto é que dá aquele contraste gritante quando esse cara ultrapassa pra nossa realidade na busca por aquele desbravador que teria morrido e na verdade não morreu. Que é uma coisa que a gente não sabia e que a gente ficou sabendo melhor nesse episódio, que eles começaram a mostrar, assim como eles também começaram a mostrar o Magisterium, que eu achei bem interessante. Mostrou os padres, mostrou o cardeal e essa força religiosa que tá por trás de tudo. Agora eu quero saber se o Ezreal tava mentindo ou se ele realmente achava que aquela era a cabeça do cara. Sim, e também o fato de que não tem nos livros isso, que é ela dizendo que o Aziel é pai dela, na verdade. Não sei se é verdade ou mentira, porque a bússola se mexeu bem na hora que ela tava em dúvida, que ela tava desesperada, a bússola se mexeu e ela não viu, e a gente não sabe, porque ela não sabe como é que funciona a bússola, e por enquanto nós também não sabemos como é que funciona a bússola. Porque essa personagem, a Coulter, ela é muito difícil de ler. Porque às vezes tu acha que ela é genuína, que ela genuinamente, tipo, gosta dela, se importa com ela, e daí outros momentos parece que a fachada dela cai e não, é mentira. Ela não consegue se controlar. Ela é só uma manipuladora que tá tentando manipular os sentimentos da Lyra pra fazer a Lyra ficar do lado dela, sabe? Tipo, tem um momento em que a Lyra diz, ele gostava dela, que dá, tipo, meio que deixa implícito que eles costumavam ser um casal, talvez por isso que ela tem interesse em fazer dela a filha dela, talvez pra chegar perto do Ezreal. No livro a ideia dela é meio que treinar a Lyra pra ela ser uma... Pelo menos é que quando o cara pergunta pra ela, o que você tá fazendo aqui? E ela começa a conversar com ele, esse personagem que viaja entre as dimensões, conversa com ela na festa. E aí ele diz assim, ela está te treinando pra ser uma aliciadora junto com ela. Então eu acho que a ideia dela era transformar a Lyra numa aliciadora de crianças. Numa Gobbler. Que daí, se tendo uma criança, seria mais fácil de atrair outras crianças. E aí eu acho que esse era o plano dela. Agora na série eu não sei qual era o plano dela exatamente, mas na trama original seria isso. Então ela tentaria fazer isso, usar ela como uma isca. Outra coisa que eu tô Até porque as crianças têm que vir voluntariamente, né? Sim. Pra poder fazer funcionar o resultado, senão o experimento dá errado. Outra coisa que eu acho super interessante assistir essa série é ver os daemons das pessoas e ver como eles se relacionam à personalidade deles, ao trabalho. Os vilões são sempre umas coisas escusas. É um lagarto, é uma cobra, é um besouro, é uma vespa.
E isso eu acho muito, muito legal. E o meu coração dá um pulo cada vez que a gente não vê o Daemon dela, porque parece que, tipo, ele não aparece em todas as cenas, porque deve ser super caro de animar o bichinho em todas as cenas. Às vezes é só ele falando. E daí quando tu não vê, tu pensa, ai meu Deus, ela perdeu, ai meu Deus, ele foi sequestrado, ai meu Deus, ela vai morrer. Mas ela sentisse isso acontecesse, então não tem perigo. E daí eu fico pensando como as pessoas devem pensar, bom, que bosta, o meu Daemon virou uma borboleta, o que eu vou fazer com uma borboleta? Não, mas é que, na verdade, a pessoa escolhe com o Daemon, né? O que o Daemon vai ser. E isso mostra bastante, pelo menos no livro, ela falando com o Daemon dela e os dois meio que tentando decidir dele. Fica dizendo, eu quero ser tal coisa. Ela diz, não, mas isso é muito ruim, não sei o que. Dele, tá, então vou ser tal coisa. E ele fica tipo, o tempo inteiro assim, meio animado pra tentar descobrir o que ele quer ser no futuro, assim. Bem legal. Eu acho que ele vai virar um gato no final das contas. Pelo que eu lembro, assim, eu acho que ele vira um gato. Mas vamos ver. Tecnicamente é uma série impecável, não tem nada do que reclamar, a direção é ótima. Como o figurino dessa série é lindo. Hoje, especialmente com os... Acho que a Lyra usou uns 7 vestidos no episódio de hoje. A Coulter também. E cada um mais lindo do que o outro. E num azul diferente, porque azul é a cor dela, né? Sim. Aquele apartamento dela é maravilhoso também. Visualmente incrível. E... é isso. Fotografia muito show bonita. De bola. Nada não é de se esperar menos pra uma série inglesa, né? Eles têm muita atenção em relação a a questão de figurino. E eu acho muito legal. Então é isso. É isso, gente. Essa foi a nossa pequena review sobre o segundo episódio da primeira temporada de His Dark Materials, a nova série da BBC em parceria com a HBO. Como sempre, não esquece de deixar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se você tá lendo o livro, se a série tá te dando vontade de ler o livro, ou se ela tá sendo fiel ao que foi escrito, já que a gente tem uma noção... Tu tem um pouco de noção e eu não tenho nenhuma. Se inscreve no canal se não é inscrito e aciona as notificações pra saber quando vídeos como esse vão ao ar. Nós estamos nas redes sociais, com página e grupo no Facebook e perfis pessoais e do canal no Insta e no Twitter. E nós também temos um Apoia-se, no apoia.se/canal SideQuest, onde você pode ser nosso apoiador por a partir de R$1 por mês, tá bom? Até a próxima!